Bom dia. Senhor magnífico reitor da Universidade de Lisboa, excelentíssimo senhor diretor da Faculdade de Direito, excelentíssimo senhor professor Dr. Eduardo Paz Ferreira, minhas senhoras e meus senhores. Antes de qualquer outra palavra, gostaria de expressar os meus agradecimentos à Universidade de Lisboa, à Faculdade de Direito, ao Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal e ao Instituto Europeu pelo amável convite que me dirigiram. Em particular, agradeço ao Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira, felicitando na sua pessoa todos os docentes e investigadores ligados ao Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal e ao Instituto Europeu, que têm mantido um amplo, plural e saudável debate sobre os temas mais críticos da economia e da sociedade portuguesas, sempre com desconcertante desassombro. Hoje visitamos os temas de supervisão financeira, mas temos na memória as discussões mantidas sobre o Programa de Assistência Económico-Financeira e sobre os temas da austeridade. Na verdade, a permeabilidade entre uns e outros destes temas obriga à reflexão sobre o conjunto dos problemas. Não tanto para insistir no diagnóstico das causas, mas para concluir que, apesar de identificadas, tais causas continuam sem tratamento. São múltiplos os desafios com que o nosso país se confronta. Desde logo, o de corrigir os seus desequilíbrios, relançando o crescimento e recuperando o emprego. O Governo tem colocado grande empenho nessa equação. O Orçamento de Estado para 2016, que temos vindo a trabalhar, procura ser um passo decisivo nesse sentido. Estamos também a preparar o lançamento de um debate alargado nas áreas financeiras e, portanto, este é o momento ideal para eu me poder dirigir a todos aqueles que, numa casa como a Faculdade de Direito, que junta o ensino e a ciência, tão importante para a democracia e para a construção e fortalecimento das suas instituições, devem pensar e debater estes assuntos. Voltando ao Orçamento de Estado, nesse instrumento absolutamente crítico para a governação, o Governo reconhece a necessidade de manter o processo de consolidação orçamental e promover uma efetiva correção estrutural da situação das finanças públicas. Em 2016, o déficit será de 2,6%, menos 0,4 pontos percentuais do que em 2015. Paralelamente, o Governo prevê uma redução do déficit estrutural de 0,2 pontos percentuais, com uma redução da dívida pública de 2,7 pontos percentuais do PIB. Estes objetivos têm subjacente uma política orçamental mais equilibrada e sustentável. Procuram conjugar uma gestão orçamental responsável com a diminuição da carga fiscal e a recuperação do rendimento das famílias e das empresas. Esta estratégia visa criar espaço para a materialização do potencial de crescimento económico e também para aquilo que possa ser um saudável sistema financeiro. Assim, em 2016, o crescimento económico estima-se em 2,1%. Num contexto internacional de baixas taxas de juros, preço do petróleo reduzido e procura externa com fortes assimetrias espaciais, o maior contributo líquido para a aceleração do crescimento da economia portuguesa virá da componente externa. As exportações nacionais registrarão um aumento de cota, sustentado em ganhos dos termos de troca. A procura externa acelerará face a 2015, sustentada pela recuperação das economias europeias, que representam a maior parte do nosso comércio externo, como a Alemanha e a Espanha. No mercado de trabalho, prevê-se um crescimento do emprego e uma redução do desemprego. Conjugados, estes resultados traduzem-se numa quase estabilização da população ativa, em contraste com os observados nos últimos anos. Em 2016, dar-se-á uma melhoria do déficit das administrações públicas. O valor de 2,6% que eu vos referi há pouco tem subjacente uma redução mais acentuada da despesa em rácio do PIB, uma queda de 1,3 pontos percentuais, mas também das receitas, 0,9 pontos percentuais. Naquilo que é um significativo esforço de contenção da despesa pública, o maior dos últimos anos, mas sem impacto nas remunerações dos trabalhadores.
Na vertente da recuperação do rendimento, a política orçamental tem duas dimensões relevantes. Uma eliminação de medidas temporárias adotadas durante o programa de ajustamento e um conjunto de medidas de reposição de mínimos sociais nas prestações do rendimento social de inserção, do complemento solidário para idosos e dos abonos de família. Queria chamar a atenção para o facto de todas estas prestações serem sujeitas a uma condição de recursos, a forma mais eficaz de combate à desigualdade e pobreza. Em paralelo, o Orçamento de Estado considera medidas com efeito nas receitas e nas despesas que têm como objetivo equilibrar o esforço de consolidação entre as famílias, as empresas e o Estado. Destaco nessas medidas a forte contenção nas despesas de consumo intermédio, a estabilização do número de funcionários públicos e a manutenção da taxa de IRC em 21%. Neste contexto, o plano orçamental que o Governo desenha apresenta uma virtuosa recomposição das receitas fiscais, com a diminuição do peso dos impostos diretos, cuja receita diminui 3,4%, e o aumento dos impostos indiretos, cuja receita aumenta 5,8%. No que diz respeito ao investimento público, registra-se um crescimento de 4% face a 2015. Este valor corresponde àquilo que o Governo interpreta como um efetivo esforço de aceleração na execução do programa Portugal 2020. A adoção desta estratégia orçamental visa reforçar a credibilidade externa do país, contribuir para a atração de investimento estrangeiro e promover as condições de financiamento da economia portuguesa. Para que estes objetivos se cumpram, é necessário promover a estabilidade e a credibilidade das instituições e do quadro regulatório nacional. E é isso que nos traz a todos aqui hoje, e é para esse contributo extraordinariamente relevante para o país que contamos com a colaboração de todos. Para isso, a reflexão a propósito do quadro de supervisão financeira deve ser realizada tendo bem presente que tal quadro deve assentar no reforço das instituições, dotadas de poderes de supervisão e da sua credibilização, dotando-as de uma arquitetura adequada, com regras claras e conhecidas de todos. Concentremo-nos então nesse debate. Os objetivos da supervisão são hoje de duas vertentes fundamentais. A supervisão prudencial, que se centra nas garantias de solvabilidade das instituições financeiras, e a supervisão comportamental, que se preocupa com a transparência, justiça e equidade das transações entre participantes do mercado, quer sejam indivíduos ou investidores mais qualificados. Para além destas, deverá haver especial cuidado para assegurar a eficácia da estabilidade financeira e a supervisão macroprudencial, elementos fundamentais para a manutenção do equilíbrio dos agentes de mercado. O quadro de supervisão é, assim, especialmente complexo e tem-se vindo a densificar ao longo dos últimos anos. No entanto, constitui um ponto-chave entre o conjunto de fundamentos da supervisão dos vários agentes financeiros, tanto bancos como seguradoras, o facto de que a supervisão prudencial deva ter como princípio a proteção da solvência das instituições, embora sem nunca a garantir, da mesma forma que a supervisão comportamental se deve focar na transparência e divulgação de informação, por forma a que os investidores e agentes financeiros possam tomar decisões informadas e que os mercados funcionem de forma justa e ordenada, mas sem nunca os influenciar ou condicionar. Gostaria de deixar nesta reflexão que hoje aqui teremos e da reflexão que vamos lançar em termos nacionais, esta nota de que estamos a lidar com um sistema financeiro que se organiza em mercados. E a regulação desses mercados é particularmente complexa, palavra que eu já usei pela segunda vez nesta minha intervenção e gostaria que se mantivesse nos vossos espíritos. Com o tempo, a crescente complexidade dos instrumentos e mercados financeiros tem levado a que a supervisão comportamental tome uma importância crescente no espectro regulatório.
Com este efeito, a maior parte das instituições financeiras está hoje sujeita a regras tanto prudenciais como comportamentais. Se os objetivos de supervisão são comuns aos diversos países e entidades europeias, já os modelos de supervisão diferem entre as mais variadas jurisdições. Tradicionalmente, o modelo de supervisão assenta num registro multidisciplinar, em que cada instituição está sob a alçada do seu supervisor setorial. Um supervisor para os bancos, um para o setor dos seguros e um para os mercados. Este modelo, com 3 pilares, em que cada um destes supervisores desenvolve as suas valências, capacidades técnicas e práticas de intervenção. No entanto, com o desenvolvimento de instituições financeiras de grande dimensão e complexidade, com múltiplas linhas de negócio e intervenção nos vários segmentos do mercado, produtos que tipicamente eram desenvolvidos por um único tipo de agente, encontram semelhanças em outros produtos, distribuídos por canais distintos. Por exemplo, um depósito, um produto de seguro designado Unit Link, uma nota estruturada ou um fundo mobiliário apresentam hoje características muito semelhantes. Fará sentido que diferentes reguladores o analisem ou deveria ser uma só entidade a fazê-lo? De forma a uniformizar as competências por área de supervisão, alguns países têm optado por um modelo de supervisão designado de pilares gêmeos. De acordo com esta fórmula, os 2 polos de supervisão, prudencial e comportamental, são 2 vetores a partir dos quais se estabelecem 2 entidades distintas de supervisão. Num dos lados, a supervisão dos fundos, a transação de ativos mobiliários, as bolsas de valores, unem-se num só organismo. Do outro lado, tanto os bancos como as seguradoras, ou ainda os fundos de pensões, fundem competências das áreas prudenciais numa só instituição. Quer se reúna a supervisão prudencial dentro do hemisfério do Banco Central, como no caso da Holanda, ou se crie uma entidade externa ao Banco Central, como no caso do Reino Unido, Canadá ou Austrália, a supervisão prudencial encontra sinergias quando agrega as valências técnicas de regulação dos vários intervenientes do mercado. É possível que a tendência que se está a observar ao nível dos vários países seja o princípio de uma consolidação que provavelmente possa também acontecer ao nível europeu, que ainda se rege por um modelo de supervisão mais tradicional. Nesta dimensão, o sistema de supervisão financeira consiste num conjunto de vários organismos, nomeadamente a Autoridade Bancária Europeia, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados e a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma. Simultaneamente, o conjunto de países na zona euro formam um mecanismo único de supervisão dentro do chapéu do Banco Central Europeu com a perspectiva de constituir uma união bancária. Todos estes desenvolvimentos devem ser tidos em conta e os desenvolvimentos que propusermos para a situação nacional devem neles ser enquadrados. Os 40 mil milhões de imparidades que o título desta conferência realça relembra um número suficientemente grande para que todas as reflexões de supervisão tomem hoje um caráter de urgência. O modelo de supervisão adequado é uma questão relevante que cada país deve ser capaz de refletir e ajustar com o crescente desenvolvimento dos agentes do mercado e complexidade dos produtos financeiros. Simultaneamente, o quadro de supervisão é um elemento essencial para o equilíbrio e estabilidade do sistema. Dele depende a confiança dos agentes nacionais e internacionais, elementos absolutamente essenciais para o investimento no país e, consequentemente, para o desenvolvimento da nossa economia. Ao Governo não compete condicionar ou dirigir a discussão, mas sim animá-la, facilitá-la, estruturá-la e, uma vez concluída, pôr as soluções encontradas em prática. São inúmeras as situações em que, no passado muito recente, se tomaram decisões sobre a arquitetura do sistema financeiro português e acreditem que eu ainda não encontrei ninguém que concorde com elas. É o que faremos nesta fase que agora lançamos. Vamos lançar este debate, vamos estar atentos a este debate
e das conclusões que desse debate, em particular este que hoje terão aqui, o Governo tomará como inestimável contributo essas conclusões e as terá em conta no processo de tomada de decisão. Anima-nos a convicção de que toda a sociedade portuguesa nos acompanha na constatação desta prioridade e de que, seguramente, haverá empenho de todos os agentes nas reformas necessárias. Espero que esta minha leitura transversal dos modelos organizativos possa ter tido algum contributo. Volto a agradecer o convite que me foi dirigido e a todos vocês agradeço o meu muito obrigado pela presença nesta conferência. Obrigado.